Olá, sou o professor Antônio Roger e ministro para vocês a disciplina de Fundamentos de Integração do Direito. E nesse módulo 1, nós temos duas matérias que contemplam essa perspectiva. Fundamentos de Integração do Direito do Estado e Fundamentos de Integração do Direito Público. Doutores, o plano de ensino é exatamente o mesmo no que toca a metodologia, a avaliação, no que toca às formas de atividades, as atividades são as mesmas. Agora, as duas disciplinas, elas são distintas apenas em um ponto. Os meus alunos que estão matriculados em uma, a maioria eu acho que está matriculada na outra também, nas duas disciplinas. São 4 disciplinas desse tipo de módulo, 2 ministradas no primeiro momento, no primeiro módulo, e mais outras 2 ministradas no segundo módulo. Aliás, eu preciso aqui até registrar que eu estou recebendo mensagens dos alunos assim, professor, o direito internacional ainda não foi liberado. Acontece que existem disciplinas que são do módulo 2, só serão liberadas no segundo bimestre. Essas, neste momento, são do módulo 1. Então, para os alunos matriculados no curso de Fundamentos de Integração do Direito, este vídeo vai servir para todos os 4 módulos. O que muda somente um aspecto da ementa que eu vou explicar agora. Então, se vocês observarem o plano de ensino, eu já tinha dito isso também nas nossas web aulas, lá vem assim, vamos pensar assim, a primeira disciplina desse módulo, a primeira disciplina específica desse módulo. Fundamentos de Integração do Direito do Estado. Então, eu estou com o plano de disciplina aberto aqui, a ideia é comentar o plano nessa nossa web e mostrar para vocês, explicando as atividades, mostrar aqui os componentes do plano de ensino e explicar as atividades. Então, vamos começar por essa daí. Fundamentos de Integração do Direito do Estado. Atentem que, neste caso, o enfoque do conteúdo será o direito constitucional, direitos humanos e direito internacional. Atenção! Existe uma disciplina de direito internacional em separado. O fato de você fazer essa disciplina não retira a obrigação de fazer a outra se você estiver matriculado na outra. Direito internacional também é uma disciplina em separado. Voltemos aqui aos fundamentos de integração do direito do Estado. Para ficar bem claro, doutores, o que eu queria que vocês visualizassem é o seguinte. Essa nossa disciplina contempla conteúdos de direito constitucional, direitos humanos e direito internacional geral, parte geral. Combinado? Então, essa é a nossa ementa do curso de Fundamentos de Integração do Direito do Estado. Outra disciplina. Os meus alunos que estão matriculados em Fundamentos de Integração do Direito Público, só muda um pouco o enfoque. É muito fácil. Nessa parte, nessa disciplina de Fundamentos de Integração do Direito Público, nós veremos questões, nós veremos o conteúdo, e tal, de direito tributário e direito administrativo e os correspondentes processuais. Então, voltemos, olha só. No primeiro módulo, Fundamentos de Integração do Direito do Estado, Fundamentos de Integração do Direito Público. Fundamentos de Integração do Direito do Estado. Qual é o foco? Direito constitucional, direitos humanos e perspectiva internacional, vamos dizer assim. Fundamentos de Integração do Direito Público. Quais são as perspectivas? Direito tributário, direito administrativo. É isso. Essa nossa explicação daqui para frente, de todo o restante do plano de ensino,
é igual para as duas disciplinas. O que eu falar daqui para frente serve tanto para os fundamentos de integração do direito do Estado e fundamentos de integração do direito público. Combinado? Então, olha só, gente, presta atenção aqui. Quais são os objetivos da disciplina? Todas as disciplinas de fundamentos de integração, todas as disciplinas, inclusive em outros cursos, como cursos de administração, cursos na área de saúde, na área das ciências exatas, doutores, qualquer curso tem esse tipo de abordagem. Integração, chama-se abordagem integracionista. Fundamentos de integração não é nem propriamente dito, vamos dizer, o nome de uma disciplina, na verdade é uma proposta. Essa proposta, ela vem desde a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, entra no nosso plano pedagógico do curso, e a ideia é disponibilizar aos alunos um estímulo para que os alunos utilizem conhecimentos de duas ou mais matérias, a fim de que o próprio aluno venha a integrar, venha a utilizar esses conhecimentos e a integrar esses conhecimentos para a resolução de problemas concretos. Gente, onde foi que eu fui buscar os problemas para vocês resolverem? Eu me inspirei e fui buscar esses problemas, jurídicos, obviamente, nas provas da OAB, no exame da ordem. Então, lá no exame da ordem, eu procurei questões, conforme nós já explicamos, né, conforme os enfoques aí, que nós já explicamos. Baixei as provas lá do site da Fundação Getúlio Vargas, que é a instituição que promove o exame da ordem, e deixei essas provas, principalmente da segunda fase do exame da ordem, lá no nosso AFA. Eu sei que você sabe, só para aqui deixar claro, AVA é a nossa sala virtual, quando você entra lá no sistema do seu curso à distância. Chama-se AVA, que são as iniciais de Ambiente Virtual de Aprendizagem. Então, os objetivos da disciplina constituem uma oportunidade de realizar atividades, é mais atividade, e de modo a cumprir os objetivos pedagógicos e também, de certa forma, apresentar a vocês um estímulo para a OAB, o exame da ordem. Dada essa explicação, é muito fácil quando você estiver dentro do nosso ambiente. Acompanhe as unidades. Aula 1, eu peguei o material do Saga, que é uma empresa que oferece capítulos de livros. Eu coloquei lá na nossa disciplina um capítulo genérico, só de introdução à ideia do direito público, direito do Estado, para uma lida. Não se prenda muito a esse material, não. Mas é bom que vocês leiam. Não será cobrado em prova. A aula 1 não será cobrado em prova. Ele é só material de introdução, de contextualização, é material de direito público em geral, direito do Estado em geral. Então, acho que é importante vocês terem apenas essa introdução genérica do nosso conteúdo. Falo isso porque as matérias de fundamentos não têm a proposta de ter um conteúdo como se fosse uma aula. A ideia é resolução de questões, resolução de problemas. Outra coisa, eu não vou simplesmente copiar e colar problemas da OAB, não. Eu vou pegar os problemas, vou modificar um pouco, fazer perguntas a respeito dos problemas. E então, o que você vai fazer? Na aula 1, aula 2, principalmente da 2 em diante, claro. A aula 1 já disse, é material genérico. Pega da 2. Aula 2, 3, 4, vai seguindo. 5, 6, 7, 8. Leia o material que eu disponibilizei lá. São os PDFs da prova da OAB, da segunda fase, com o gabarito. Eu quero e preciso que você leia esses PDFs, estude esses PDFs,
e vai então fazer as atividades. Aí, pessoal, deixa eu baixar aqui o plano de ensino. Vamos no ponto fundamental. Qual é a atividade do que eles chamam de unidade 1? Unidade 1 pega a aula 1 e 2. Para a atividade 1, aula 1 e 2, eu elaborei uma espécie de fórum temático. Para as aulas 3 e 4, eu elaborei uma espécie de estudo dirigido, que, na verdade, vai ser assim, eles estão chamando de atividade supervisionada, produção de um texto. A aula 5 e 6, aqui a aula 5 e 6 está... Não, a aula 5 e 6 tem atividade supervisionada, a 5 e 6 é atividade supervisionada. Também vai ser produção de um texto. E a aula 7 e 8 é a prova, né? Mas atenção, acompanhe aqui comigo cada uma dessas. Atividade 1. Vamos supor, você pode me perguntar, professor, o que devemos fazer? Eu quero deixar bem claro aqui para vocês o seguinte. Primeiro, estude material. De preferência, incluindo a aula 1. Pega a aula 1 até a 8. Baixa lá, estuda tudo. Veja os PDFs que nós disponibilizamos. Lá tem, na aula 2, 3, 4, 5, PDFs dos exames anteriores da UAB. Baixa aquilo ali, vê a peça. Todo PDF vai ter uma peça com o gabarito, assim, os fundamentos que deveriam ser utilizados se fosse uma prova de, sim, real, né? Ali o gabarito, comentado. Depois tem 4 perguntas, os gabaritos comentados. Lá vai ter as referências à doutrina, as referências à legislação e as referências à jurisprudência, em especial as súmulas. Sempre que cair uma súmula, atenção, uma dica, eu gosto de explorar as súmulas em provas, tá? Então, uma dica aqui, presta atenção quando você está a súmula tal, aqui esse problema aqui tem que ser resolvido com a súmula tal. Presta atenção porque eu gosto muito de explorar a súmula. Mas vamos lá. Feita essa leitura, esse estudo, primeira atividade, você vai fazer um memorial. Eu não estou exigindo uma peça dos alunos, porque alguns dizem que ainda não sabem fazer. Mas eu combinei o seguinte, se você quiser tentar fazer uma peça para atividade 1, ótimo. Eu considero, a minha tutora já sabe, podemos considerar a atividade 1 como uma peça se você quiser. Estou te dando opção. Se você não quiser ou não puder, faz um memorial. Um memorial é um texto informal em que eu peço ali um parecer do aluno a respeito do texto indicado lá. Agora eu não estou com o texto aqui, mas é só você abrir lá na atividade, vai estar direitinho lá. Olhe, veja a peça do exame tal, olha o número tal, questão tal. Olha lá e a primeira atividade é um memorial. Se possível, faça isso no seu Word e tal, pega o texto, copia e cola lá no ambiente que a nossa tutora disponibilizar, é melhor. É melhor que copie o texto direto lá do que fazer o upload de um arquivo, porque, imagina, nós temos centenas de alunos. Se nós formos e a tutora for baixar um por um no download, parece pouco, mas isso multiplicado por centenas de alunos, isso demora um tempo muito grande. Então é melhor que o aluno já tente postar, se possível, o texto da atividade mesmo, copia lá no seu editor, lá no Word, depois cola no ambiente apropriado, tá bem? E lá tem a descrição, lá no AVA, na unidade 1, tem a descrição certinho de qual texto que você vai pegar, a partir de qual caso você vai trabalhar, faça um parecer, olhe lá os critérios e aí poste lá se cumpriu a tarefa número 1. A tarefa número 1 é essa, deixa eu ver a 2. A número 2, eu coloquei aqui, atividade supervisionada. Eu pedi análise de um caso. Também indico qual é o texto base para você olhar, está lá escrito certinho, qual é o caso,
e vou pedir análise do caso. Eu vou fazer perguntas do tipo: o caso X, responda para mim. Só responder. Número 1. Qual é a peça que deve ser desenvolvida e por quê? 2. Qual deve ser ou como deve ser o endereçamento? Por quê? Não é para você fazer o endereçamento, não. Se quiser fazer, pode, mas me explica mais ou menos assim, como é que se faz o endereçamento? Como? A quem se faz o endereçamento? De quem? Quais são as partes envolvidas? 3. Como deve ser feito o parágrafo de qualificação? Qual a estratégia para você fazer a qualificação das partes? O endereçamento ao juízo ou tribunal, né? O órgão competente. Qualificação das partes. Depois, como deve ser a fundamentação? Eu queria mais que você me explicasse como fazer a fundamentação. Você tem a opção também de fazer a própria fundamentação. Ou você faz a fundamentação, ou você me diz como você faria a fundamentação. Qual é a diferença? Se você optar por fazer a fundamentação, você tem que fazer certinho no padrão. Se você não conhece o padrão, pelo menos me tenta explicar assim. Pelo menos o que você diria para o juiz, né, dentro da peça. Qual é a sua estratégia de argumentação? Como é que você falaria para o juiz? Imagina que você está falando para o juiz. Você falaria o quê? Como é que você ia defender o seu cliente? A outra também, nessa atividade de análise de caso, como devem ser feitos os pedidos? Como? Se você quiser fazer o pedido mesmo, pode fazer, ótimo. Se você não sabe fazer, pelo menos assim, você vai pedir o quê? Como é que você pediria? A diferença é que se você fizer os pedidos, tem que ser formais, na linguagem correta, do jeito que a lei determina e tal. Se você optar por tentar fazer isso, ótimo. Se você falar para mim, professor, eu não sei fazer os pedidos formalmente, eu não conheço ainda a lei processual, não me ensinaram peça ainda, então faz como se fosse um rascunho, sem as formalidades, mas atenção, sim. Qual é o bem da vida pretendido? Como você iria fazer o pedido para o juiz? Pedir o quê? O mérito. Qual que é o mérito da causa? A ideia é essa. Está aqui no plano de ensino. Em seguida tem uma bibliografia aqui sugerida e vem o cronograma das nossas atividades. Tá bem? A webconferência está bem ali no comecinho que eu estou fazendo aqui agora, segue a aula 1 e 2. Eu até coloquei no cronograma, você pode ver no plano de ensino, por exemplo, aula 2. Aula 2 você deve estudar o exame 28 de Direito Administrativo que está lá na aula 2. É só você bater na aula 2, clicar e fazer o download do arquivo que está lá em PDF. Aí você vai ter o fórum, que é o memorial, parecer. Vai ter um questionário também, tá? Na unidade temática 2 o questionário, na unidade temática 3 aí sim que entra essa análise de caso. E atenção, para finalizar. A unidade temática 4 é a prova. Tem aqui aulas 7 e 8, tudo bem, mas tem uma prova, tá? E a prova, observe, eu posso cobrar qualquer coisa da aula 2 para baixo. Eu coloquei um aqui, gente, mas depois eu tiro. Para a prova, estudem aula 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estudar onde, professor? No PDF. Tá? Estuda lá o PDF, o material que tiver lá no AVA. Então, resumindo, são uma, duas, três, 4 atividades. Atividade número 1, fórum temático, que é fazer um parecer. Atividade 2, um questionário que depois eu vou postar lá. Vocês vão ver, são questões de múltipla escolha, tá? Como se fossem exercícios. Atividade 3, atividade supervisionada, que é aquelas perguntas que eu preparei aqui para vocês responderem. Vou dar uma análise de caso. E atividade 4, a prova, mas a prova pega toda a matéria da unidade 2 até a 8. Com isso, doutores, eu espero ter esclarecido o plano de ensino e reforço que eu e a nossa colega, doutora, a professora Jane, estamos à disposição para dirimir todas as suas dúvidas que, por um acaso, aparecerem aí durante as aulas. Sucesso, bons estudos a vocês, um grande abraço e até o próximo encontro.